Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu estou muito contente com esse nosso reencontro nesses tempos de pandemia. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando e ficando em casa. Hoje o nosso tema do Evangelho vai ser sobre os trabalhadores da última hora. Antes de nós começarmos, eu gostaria de contar para vocês que na semana passada faleceu, desencarnou um amigo meu, um amigo de infância, que fez a primeira comunhão comigo. Ele desencarnou devido ao novo coronavírus. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque se tem alguém que ainda não se conscientizou do quanto que esse vírus é perigoso e altamente contagioso, que reflita mais sobre esta questão e cuide-se, leve a sério o que nos estão aconselhando a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para que fiquemos em casa o máximo de tempo possível. Então, esse meu amigo de infância, ele fez a primeira comunhão comigo e a catequista era a minha mãe. Então, eu tenho certeza que ele está sendo muito bem amparado. Voltando agora para o nosso tema de hoje, do Evangelho, os trabalhadores da última hora, é um ensinamento que Jesus nos traz através de uma parábola. Então, vamos ver o que é uma parábola. O nosso processo humano de conhecimento é algo admirável. É uma longa jornada que a humanidade passa de geração em geração. A cada nova geração, em todas as civilizações, o conhecimento ele é passado e a cada nova geração esse conhecimento vai sendo ampliado, aprofundado. Cada geração contribui com mais um tijolo na construção do edifício do nosso conhecimento, né? Então, em todos os tempos, a humanidade é contemplada com a vinda de grandes missionários que vão nos ajudando a progredir. Esses missionários são espíritos de grande ascendência espiritual e eles vão nos conduzindo em direção ao progresso. Nós temos no livro dos Espíritos, para quem para quem quer ver, que se interessa, nós temos a lei, justamente a lei do progresso. Então, esta lei
faz parte das leis divinas que nós já estudamos anteriormente lá na casa espírita, né? E o que são essas leis divinas? Além dessa lei do progresso, nós temos várias outras, né? Já havíamos estudado a lei do trabalho, a lei de destruição, vimos, nós temos a lei de reprodução, a lei de igualdade, já tínhamos visto também a lei de adoração, a lei de conservação. E essa lei do progresso, ela faz parte das leis divinas, que da onde que vieram essas leis? Elas vieram dos 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, no Egito. Então, a lei do progresso, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, só para ajudar a esclarecer, a marcha do progresso. E na questão 779, temos a seguinte pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Então, vamos à resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. Então, alguns são mais adiantados e ajudam os outros a progredir pelo contato social. Nós estamos na quarentena, mas estamos mais unidos do que nunca. Unidos pela prece, unidos pela boa vontade, pela caridade, pela oração. Então, de tempos em tempos, nós somos contemplados com esses espíritos missionários que encarnam na Terra para nos ajudar a progredir. E dentre todos esses missionários que visitaram a Terra, sempre vai resplandecer, né, pela eternidade, a figura do Rabi da Galileia. Jesus, na sua missão, né, na sua missão única e insuperável, ele nos deixou os mais preciosos ensinamentos, nos deixou o seu legado para todas as gerações. O seu evangelho se torna cada vez mais atual. Então, Jesus se utilizava das parábolas. É lógico que entre os seus ensinamentos, as suas lições, se destaca o principal, que é o seu exemplo de vida, a sua conduta. Sempre que nós tivermos dúvidas quanto às nossas decisões, a forma como devemos nos conduzir pela vida, por esta nossa jornada terrena, é só lembrarmos de ler o Evangelho,
e ali estará os exemplos de vida de Jesus e todo o seu legado, que está ali cada vez mais atual para nos direcionar para o nosso progresso e para tirar todas as nossas dúvidas. Então Jesus se reunia ali com a multidão e nos deixava as mais valiosas lições. Então a multidão era composta de homens, mulheres, crianças, idosos, necessitados, muitos excluídos da sociedade da época. Vejam como é atual. Famintos, de não só do pão, mas também de consolo, de amparo, de auxílio espiritual. Então a multidão ouvia Jesus e exclamava: nunca alguém falou assim antes. E Jesus era um grande educador. Ele ensinava então por meio de diálogos, de parábolas, conversando com essas pessoas que estavam enfrentando uma situação assim também muito difícil. Eram pessoas que não tinham acesso ao conhecimento, às letras. A maioria eram pessoas que não eram alfabetizadas e careciam de tudo. E elas tinham essa necessidade não só do pão material, como do pão espiritual. Passavam ali por uma fase de dominação do Império Romano e entre os seus conterrâneos, do povo judeu, havia ali uma elite dominante, principalmente os fariseus. Esses sim tinham domínio das letras, do conhecimento, e havia todo um ritual religioso a ser cumprido. E então era uma religião que vivia mais em função de atos exteriores. Então, muitos fariseus exteriorizavam uma certa conduta, mas por dentro Deus sabia o que se passava no coração de cada um. Então havia ali um fanatismo religioso e uma disputa política. O povo humilde ficava excluído, eles ficavam no templo em discussões assim intermináveis sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Moisés, e ficavam ali entre eles. E então Jesus acolhe esse povo que fica à margem dessa sociedade e, como um grande educador, ele ensinava por meio das parábolas, conversando com as pessoas, respondendo às suas perguntas, fazendo sermões a grandes multidões
comentando algum fato com seus discípulos, contando essas parábolas a esse povo simples, e também ele contava, se referia também à elite religiosa, né, e política dominante da época. Aos 12 anos, Jesus foi levado pelos seus pais até o templo e falou com os doutores da lei de igual para igual, deixando a todos assim muito perplexos, surpresos, como é que um garoto de 12 anos tinha todo o conhecimento da lei judaica. Então, a parábola é uma história, né, alegórica, figurada, em que se conta uma história com os fatos comuns da vida, tendo por objetivo nos trazer um ensinamento moral. O que é a moral? Nós não estamos falando da moral dos homens, nós estamos falando da moral de Jesus, que é a moral da doutrina espírita, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a moral cristã. Então, Jesus ia abordando diversos assuntos e, através das parábolas, os assuntos mais complexos podiam ser simplificados, ficando acessíveis para que todos pudessem entender. Essa didática de Jesus é o desafio de todo palestrante espírita, fazer-se entender, que todas as pessoas, né, letradas ou não, possam assimilar as palavras do Evangelho. Afinal, essas parábolas, os ensinamentos de Jesus, são atemporais e são contadas para serem compreendidas por toda a humanidade de todas as épocas, sem nenhuma exceção. Então, agora vamos entrar no texto do nosso Evangelho, da nossa parábola. Parábola dos trabalhadores da última hora. Então, o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, que era o dinheiro da época, mandou-os para a vinha e, tornando a sair pela hora terceira, porque esses trabalhadores ficavam lá das 6 da manhã até as 6 da tarde. Então, a hora terceira seria 9 horas da manhã. Ele viu que tinha mais pessoas na praça desocupadas e convidou-os também para trabalhar na vinha, né? E disse a eles que daria como pagamento que fosse justo. E eles foram. E isso também
se tornou a repetir pela hora sexta, que seria então ao meio-dia, né? Pela hora nona e saindo pela hora 1/10, encontrou outros que ainda estavam lá à disposição, ainda não haviam encontrado trabalho. E perguntou a eles: por que ficais o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém os contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, né? Porque estavam lá desde cedo. Mas receberam também 1 denário cada um. Ao receber, eles murmuraram para o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só, trabalharam por 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme, porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Nesta parábola, Jesus está incentivando a injustiça, a discórdia, valorizando a inanição, ou seja, os que ficaram sem trabalhar muito, né? Será que não seria uma injustiça pagar o mesmo salário aos trabalhadores, né? Então, vamos transportar esta parábola para o nosso melhor entendimento, para o campo da espiritualidade. Então, nós temos a vinha. A vinha é o campo de trabalho. O proprietário é Deus, o nosso Pai Criador. Os trabalhadores somos nós, a humanidade, que nas mais variadas horas da nossa existência somos cultivados, né? Somos convidados, aliás, ao cultivo das virtudes e a cuidar com dedicação do que nos cabe realizar. Cada um de nós não encarnou no mundo ao acaso. Todos nós temos a nossa missão a realizar. A cada encarnação temos a nossa missão, né? Então, o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas
para isso, é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do seu Senhor, que o deve empregar, e que o atraso não seja fruto de sua preguiça ou da sua má vontade. Então, vejam, esses trabalhadores que estavam lá à disposição, eles não estavam com preguiça, com má vontade, apenas não havia surgido a oportunidade de trabalhar. Muitos de nós, muitos espíritos passam séculos, diversas encarnações sem amadurecer, ainda sem despertar, porque é ressaltada nesta passagem do Evangelho a condição da disponibilidade, da boa vontade para o trabalho. Então, nós temos as oportunidades que chegam para todos nós, e muitas pessoas desperdiçam inúmeras ocasiões de realizar as suas tarefas. É um grande desperdício, porque, como nos ensina a doutrina espírita, a lei do trabalho é uma das leis de Deus. Pelo trabalho, nós alcançamos tanto o progresso intelectual como o progresso moral, o progresso espiritual, né? Então, o ponto essencial aqui é estarmos disponíveis, despertos para a vida espiritual, para estarmos disponíveis e de boa vontade. Então, a oportunidade aparece, pois, quando nos dispomos a servir, seremos auxiliados pela espiritualidade superior a realizar a tarefa que nos compete. Portanto, não importa qual é a hora em que o chamado é feito, mas sim a prontidão em atendê-lo, né? Nesse caso, mereceremos o salário integralmente. Então, vejam vocês que nós estamos passando por um momento, a humanidade passa por um momento em que surge uma grande oportunidade para o nosso despertar. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão se voltando para Deus, lembrando de Deus. Ouvi um depoimento que é até engraçado e muito interessante, de um ateu. E ele disse assim: eu sou ateu, mas por causa do coronavírus, eu vou até rezar, porque a oração de um ateu deve ser ainda mais poderosa. Então,
Assim como ele, muitas pessoas estão despertando agora para a sua vida espiritual, para alimentar o espírito e para pensar no outro, pensar no próximo. Nunca houve tanta solidariedade, tantas pessoas se mobilizando para ajudar o próximo. O nosso grande desafio é que esse despertar, essa filantropia, essa caridade toda se perpetue, para que ela possa ajudar na transição do nosso planeta para um mundo de regeneração mais rapidamente. Então, que Deus abençoe a todos que estão mobilizados em ajudar, mas que tenhamos em mente que o nosso desafio maior vai ser continuar com essa conduta benfazeja, solidária, de amor ao próximo, mesmo quando nós já tivermos a vacina pronta do coronavírus. Então, quando essa vacina estiver pronta, será que nós vamos continuar assim amorosos? Então, aproveito para encerrar com essa reflexão. Nós não podemos estacionar nem regredir. Que todo esse aprendizado que veio para nós no ano de 2020 possa dar frutos e possa perpetuar para as próximas gerações, que possamos deixar esse legado de amor e solidariedade para as próximas gerações. Então, que Deus abençoe e proteja a todos. Fiquem em paz e um grande abraço.